Primeiramente, Pai do Senhor a todos, novamente. Estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre a interpretação bíblica de verdadeira religião, com base em Tiago 1:27. Esse trabalho é apresentado a Fatim para a obtenção do diploma do bacharel reconhecido e da pós em ciência da religião. Me chamo Jean, como os irmãos já conhecem, e vamos ao trabalho. Iniciando pelas considerações iniciais, nós temos aqui a introdução, a justificativa, objetivos, delimitação da pesquisa e estrutura do trabalho. A introdução, desde já quero deixar claro que não é nosso objetivo aqui falar sobre as religiões comparadas, como as principais, né? Maçonaria, mormonismo, adventismo, espiritismo, testemunho de Jeová, islamismo e catolicismo romano. Nem também é nosso objetivo aqui falar das principais divergências teológicas que existem dentro da teologia cristã, como a soteriológica, a pneumatológica, a escatológica, com os exemplos que nós estamos citando aí, de denominações que consideramos sérias, né? Como as pentecostais e as tradicionais, também não é nosso objetivo, mas única e exclusivamente falar sobre o tema do trabalho, que é a interpretação do texto de Tiago 1:27. E como justificativa, o nosso objetivo é fazer o seguinte questionamento: está Tiago nesse texto realmente falando de uma única e exclusiva religião verdadeira? E se estiver, como é que deve ser essa religião? Para isso, nós temos como objetivos alcançar essa interpretação de forma geral, e para alcançar essa interpretação de forma geral, especificamente revisar a literatura com algumas obras de autores renomados. Nós vamos fazer muita menção do comentário aqui de vários autores, não vamos nos deter lendo, mas apenas citando para resumir o tempo, mas também descrever como metodologia do trabalho as principais análises dentro da hermenêutica, como a literária, histórico-cultural, contextual, a lexosintática e a teológica, além da aplicação, para podermos obter a interpretação que nós desejamos. E, por fim, vamos tecer algumas conclusões nas considerações finais. A delimitação da pesquisa, como eu já falei, é apenas o versículo 27, mas nós também pegamos como perícope o versículo 26, e aí, nesse momento, eu gostaria até de ler o texto. Se você tiver até um exemplar da Bíblia, fique à vontade para ler conosco. Nossa versão é a NAA, e ao longo do trabalho eu vou explicar por que eu uso essa versão. E assim diz o texto: Tiago 1:26-27, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E para a estrutura do trabalho, esse primeiro capítulo é as considerações iniciais com todos esses tópicos que já mencionamos. O segundo capítulo seria, então, desenvolvimento ao corpo do trabalho, onde vamos detalhar cada uma daquelas análises que mencionamos. E, por fim, as considerações finais com a conclusão. Partindo, então, para o corpo do trabalho especificamente, eu cito aqui o Winkler. Winkler é um autor de hermenêutica avançada, e ele tem uma teoria hermenêutica onde ele subdivide a hermenêutica em dois tipos, a geral e a especial. A especial é muito particular e não é o nosso propósito falar sobre ela aqui, mas a geral, ela vai justamente falar daquelas análises que eu mencionei no início, e também vai abordar o tema da aplicação. E aí eu detalho cada uma aqui, a literária, a histórico-cultural, a contextual, a lexosintática, a teológica e a aplicação. E a gente vai mencionar cada uma delas, tanto do livro quanto do texto de Tiago, que é o objetivo desse trabalho em especial. Começando pela literária, a gente vai falar do autor, da data, do destinatário, da relação entre autor e destinatário e o lugar onde eles viviam. Para o autor, o texto ele fica claro em falar que é Tiago, está no versículo 1. Mas a gente tem pelo menos 4 candidatos no Novo Testamento para esse Tiago. O primeiro, filho de Zebedeu, que é aquele irmão de João, da tríade, né, do colégio apostólico, os mais íntimos de Jesus, juntamente com Pedro, é um candidato, porém esse morre muito cedo. Então, ele é descartado. Temos mais 2, que é o filho de Alfeu, que também faz parte do colégio apostólico, mas ele não é mais mencionado em lugar nenhum. Esse é muito provável que não. Inclusive, esse, mediante uma tradução que aparece na referência, tá aí para os irmãos poderem ver, chamando ele de um menor mais jovem, chegam até a dizer que ele poderia ser um quinto Tiago, né? Mas não há muito consenso sobre essa teoria. O outro Tiago, o terceiro, seria o pai de Judas, né? A tradução aparece como filho de, ou irmão de, e por causa disso até confundem ele com Judas apóstolo, ou Judas irmão de Jesus, e aí colocam ele também como irmão de Jesus, mas esse é um outro Tiago também que não tem muita menção no Novo Testamento. E por fim sobra o Tiago, irmão de Jesus, ou meio irmão de Jesus, como alguns preferem. Esse é o mais provável candidato, porque após a morte do primeiro Tiago apóstolo, ele tem proeminência e aparece citado não só em Atos, mas também em alguma epístola de Paulo, a epístola aos Gálatas. E esse Tiago, essa proeminência que ele ganha como líder da igreja de Jerusalém. Por isso, só o nome dele na carta já é o suficiente para que as pessoas
os destinatários entendam que está se tratando desse Tiago. Então, adotamos nesse trabalho esse Tiago, meu irmão biológico de Jesus, como autor da epístola. Tendo ele como autor, a gente tem a data, porque muito provavelmente essa data foi bem recente, alguns autores até colocam uma data posterior, mas o maior consenso é que se trata de uma data bem recente da igreja primitiva, mediante a autoria que a gente tem desse Tiago. Então, nós temos aí provavelmente de 45 e 48, nós adotamos 48 depois de Cristo como data para a autoria. E aí a gente tem os destinatários. A carta também deixa bem claro a quem é destinado as palavras de Tiago, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Essa palavra diáspora aparece traduzida de várias formas em várias versões, como dispersação, dispersa entre as nações, dispersas espalhadas pelo mundo, mas há consenso entre os autores que se trata, principalmente por causa da expressão 12 tribos, se trata de judeus cristãos, ou seja, judeus convertidos, não apenas judeus. Embora alguns autores até digam que pode se referir a todos os crentes de modo geral, isso é claro, né, porque se aplica também para a gente, mas imediatamente o público de Tiago ali seria então todos os cristãos judeus que estavam dispersos. É isso que adotamos também nesse trabalho, dispersos além da Palestina no primeiro século. E aí a gente já consegue ver então a relação autor-destinatário. Tiago escreve para esses judeus cristãos que foram convertidos, né, que estavam na diáspora, ou seja, espalhados ali pelas colônias próximas da proximidade de Jerusalém, que é de onde Tiago escreve. E esses judeus estavam passando por situação social bastante precária, muito pobres e oprimidos. Então a relação entre o autor e o destinatário é Tiago escrevendo um conselho pastoral, uma exortação prática de uma vida cristã diária, que esses cristãos judeus que estavam agora convertidos pudessem então estar levando na sua vida. E, inclusive, o lugar que eles viviam deixa isso bem claro. A epístola tem algumas referências a como se dá esse lugar, esse local. Embora Tiago escrevesse de Jerusalém, ele escreve para várias regiões ali da Palestina, ou de fora dela, mais próxima, onde haviam colônias desses autores, dos destinatários de Tiago. Então, o lugar que eles viviam, pelas referências que a gente tem, mostra essa condição social bem precária pela qual eles estavam passando. E aí a gente pode concluir essa análise dessa forma, né? O Tiago, meio irmão de Jesus, que é aquele líder de Jerusalém que aparece nas referências em Atos e na carta de Paulo aos Gálatas, escreve de Jerusalém por volta de 48. Aqueles irmãos ali, os judeus convertidos, que estavam passando por situações precárias, uma situação social oprimida, deficiente, passando necessidade, e ele exorta-os com conselhos práticos, com exortações, com a argumentação mais prática para a vida daqueles irmãos ali. Ao ponto dessa carta, inclusive, de forma literária, ser chamada de a poética ou até o provérbio do Novo Testamento. É o livro literário do Novo Testamento, justamente por causa desse caráter que a literatura que Tiago tem, que ele apresenta para os seus leitores. E aí, aqui a gente tem, inclusive, para mostrar para a cidade dessa carta, o próprio Tiago ele se vale de várias menções do Sermão de Jesus no Monte, pelas várias referências que a gente está colocando aí, inclusive pelos temas, mostrando a forma prática que ele está trazendo a exortação para os irmãos que estavam ali precisando desse consolo da parte dele. E para mostrar também que Tiago está falando de uma religião prática, da praticidade da religião, esse autor aqui, o MacDonald, ele traz essa história, essa ilustração que é bem interessante. Ele conta a história de um homem que fingia ser piedoso, né, fingia ser cristão, e ele morava em cima da sua mercearia e ele gritava sempre para o assistente que estava abaixo, que se chamava João. E aí, ao responder o rapaz, ele fazia as indagações. Você já misturou água no leite? Você já verificou ou mudou a data de vencimento da manteiga? Você já requentou o pão de ontem? E aí, o assistente só respondia afirmativamente, porque tinha que fazer isso. E Tiago vai dizer que um tipo de religião como essa ilustração mostra, é levã, porque na prática não está condizendo com o que de fato ele professa crer. Essas perguntas mostram que a atitude do homem ali, do dono da mercearia, não condizia com a fé cristã que ele dizia professar. E aí, finalizando essa parte, a gente tem também a análise histórico-gramatical, histórico-cultural, onde fala da situação histórica do momento, da geografia e do propósito, que são muito importantes para a gente entender também a interpretação.
de uma forma geral, né, como eu falei, a situação histórica, esses crentes judeus estavam vivendo ali numa situação precária, numa situação deficiente, num conflito, numa necessidade tremenda, passando ali num processo de necessidade social muito grande. E aí, a geografia também vai influenciar nisso, porque eu vou mostrar no mapa que as várias colônias, as várias comunidades que tinham de cristãos dispersos, pelo grande número de quantidade, você tinha realmente uma grande perseguição e também pobreza que eles vivenciavam. Como está nesse mapa aí, ó, como você pode ver, alguns desses pontos, ou a maioria deles, são colônias, são comunidades de cristãos, boa parte deles judeus, convertidos que foram dispersos. Então você tinha muita gente em várias colônias e que passavam, além de perseguição, necessidade. Então essa era a condição que eles estavam vivenciando naquela época. E aí qual é o propósito? Tiago, ele quer motivar, claro que ele teve informação, né, por parte da situação que os irmãos vivenciavam naquelas igrejas, naquelas comunidades ali, e aí ele quer motivá-los, ele quer consolá-los, ele quer instruir a uma vida cristã diária, prática, para que eles venham continuar firme na fé, apesar da situação precária que eles estavam vivenciando. E aí, praticamente metade da carta vai trazer palavras de instrução ética, de exortação, para que os irmãos entendam isso, né, e vivenciem isso. Então, Tiago apresenta aí essa parte prática da religião, né, para os irmãos. Também da análise contextual a gente pode ver isso. Nós temos a característica da epístola, a que parte pertence à perícope nessa epístola e como o autor apresenta esse argumento. De forma geral, ela é exortativa, como nós viemos falando. Eu trouxe esse esboço aqui da NAA e nesse esboço você consegue ver que a perícope, que está o versículo que nós estamos adotando como o texto padrão, fala justamente dessa parte prática, né? Ouvir e praticar a palavra. Fala dessa religião prática. Então, delimitando cada vez mais aqui, né? Saindo do livro para o texto em questão. Então, nós podemos ver isso aí, que a estrutura da carta, o corpo da carta, o contexto da carta justamente fala, então, de uma realidade em culto público, contra a imitação, ou seja, um culto com boas obras e pureza, citando um autor, o Hallel, e outro, como o Mu, ele fala de um verdadeiro cristianismo contemplado por suas obras, ou seja, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então fala dessa praticidade, dessa prática da fé. Tiago estava apresentando isso para o seu público, assim, em todo o contexto, inclusive, principalmente também no texto em questão. E como ele apresenta esse argumento? Ele se vale de uma linguagem informal, né, apresenta algumas críticas, mas é informal. Ele não tem uma estrutura formal de uma epístola doutrinária, mas ele é mais prático, com informalidade, com exortações, né, instigando, incentivando mais essa parte prática da religião. E ele vai falar dessa religião pura, ele vai falar como é que deve ser essa religião pura, ele citando exemplos, né, de acolhimento aos órfãos e às viúvas. Então, a gente consegue ver que nessa porção do texto aqui, Tiago, nessa carta, ele está falando justamente de uma praticidade da verdadeira religião. A religião verdadeira, ela é prática e ela é demonstrada, sim, na vida dos fiéis. Partindo agora para uma análise mais aprofundada, que é a lexicossintática, a gente se valeu do texto na língua original, o tempo não vai deixar a gente ler ou especificar, mas mediante a análise do texto, aí no trabalho escrito, nós detalhamos palavra por palavra, fazendo análise gramatical das classes, dos casos, do tempo, do modo verbal, de todas as palavras, para fortalecer esse argumento e chegar na interpretação que nós temos. E, inclusive, a gente até pegou de versões de textos de manuscritos mais antigos, para mostrar isso também, como o bizantino e o Receptus. Há só uma diferença que aparece um pronome aqui distinto do que aparece nas traduções mais atuais, mas esse pronome ele fica implícito, é um pronome reflexivo, que dá a entender que o que Tiago está falando ali é para todos os que estão ouvindo, para que eles praticassem, que eles o reflexivo desse entendimento é que eles pratiquem e que eles recebam a ação, ou seja, a prática tem que vir deles para com os outros e que eles vivam essa prática também. E aí nós temos aqui a tradução literal do texto, ela se aproxima muito com o que eu li aqui na NAA, por esse motivo eu escolhi justamente a versão da NAA, eu não vou estar lendo novamente, mas para tal a gente inclusive analisou 11 versões, eu cito essas 11 versões no anexo no trabalho. Então, após todas essas análises que nós fizemos, chegamos então na análise teológica,
qual a mensagem que Tiago, então, ele quer passar para os seus leitores. E aí nós destacamos, mediante análise gramatical, essa palavra que é traduzida por religião. Essa palavra, ela traz essa ideia de piedade, de um viver piedoso, de devoção, entendeu? Mas enfatizando justamente essa parte prática. Ela é acompanhada de outros pronomes que dão essa ideia de prasticidade, como limpo, puro, sem mancha, imaculado, dependendo da versão que você vai usar. Inclusive com os exemplos que o próprio Tiago cita, como eu já falei também, falando dos órfãos e das viúvas, mostrando essa parte prática da religião. Então, além de ser a palavra-chave, essa palavra religião ser a palavra-chave, ela está totalmente adornada, né? Com contexto toda vez imerso na mensagem de Tiago, justamente falar sobre a praticidade da religião, com os exemplos que ele vem usando. E aí a aplicação é a seguinte, e aqui eu destaco que, embora Tiago esteja falando sobre a praticidade da fé, ele usa a obra, inclusive, como exemplo, né? Em especial, né, os órfãos e cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele não está falando de salvação, ele está falando para quem já é salvo, que é diferente do que Paulo falou lá nas suas epístolas, né? Há um desentendimento quanto ao que Paulo falou lá sobre justificação pela fé, que então a fé lá de Paulo não precisaria das obras, mas aqui a de Tiago ele fala justamente, enfatiza justamente as obras, porque a perspectiva, o propósito de cada um é distinto. Então eles se complementam. Mas a ideia específica aqui que Tiago está trazendo é a seguinte: existe de fato a única e verdadeira religião, e ele mostra como essa única e verdadeira religião ela tem que ser. E de que forma? Ela não pode ser inútil, ela tem que ser útil. Ela não pode ser imaculada, ela tem que ser pura. A ideia de Tiago é que existe sim uma religião, e ela deve ser demonstrada na prática. E para isso ele usa como exemplo prático o refrear a língua, como exemplo negativo, e como exemplo positivo cuidar das órfãos e das viúvas. E isso, inclusive, está condizente com o que Jesus ensina, por isso que Tiago faz muita menção dos ensinamentos de Jesus, com o que Jesus ele ensina nos evangelhos. Jesus ele ensina que a árvore boa, ela dá bons frutos. Ora, a árvore boa, ou seja, já não é um quesito de salvação, né? Depois de salvo, ela é uma árvore boa. Então, se ela verdadeiramente é salva, ela deve demonstrar bons frutos. Ou seja, a obra naturalmente vai acontecer, vai vir da árvore. Ora, se não tem um bom fruto, indica que a árvore não é boa, porque a árvore boa tem que dar bom fruto. E se dá um fruto mau, não é uma árvore boa. Jesus fala isso em Mateus. Então, com isso, a gente não quer aqui, claro, como eu já deixei desde o início evidente, falar de denominações ou de religiões comparadas. O que Tiago está trazendo aqui, que a gente está mostrando, é a praticidade, a harmonia entre a teoria e a prática, da praticidade da religião. Mediante a fé que professamos crer, aquele que já é salvo, ele automaticamente, naturalmente, ele vai demonstrar essa praticidade. E a gente trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, aquela que se faz evidente por meio daqueles que ensinam o que vivem e vivem o que ensinam. Não é só falar que ama, mas é demonstrar o amor por meio das ações. Equilíbrio entre o crer e o que se vive. Testemunho cristão genuíno no procedimento, do que se testemunha na fala. Externar em público o que se diz acreditar e sentir no íntimo. Não somente um relacionamento vertical com Deus, né? Mas também horizontal com os irmãos, em comunhão, manifestações de dons espirituais, com ênfase no desenvolvimento do fruto do Espírito no caráter, e etc. Os exemplos são muitos. É isso que Tiago está passando. Essa é a aplicação do texto mediante a interpretação de verdadeira religião de Tiago. É assim que essa religião deve ser. E eu finalizo essa aplicação dizendo que possamos viver, de fato, essa verdadeira religião. E assim, as considerações finais, eu quero aqui que esse trabalho, claro que não dá para abordar tudo, né? Então, que esse trabalho ele possa contribuir de alguma forma para outros estudos. Eu não quero ser redundante nem repetitivo no que a gente já falou na aplicação, mas a nossa conclusão é justamente essa, que Tiago 1:27, mediante todas as análises que fizemos desse trabalho, e ainda a aplicação, ele está de fato, contundentemente, afirmando a existência de uma única e verdadeira religião, de uma exclusiva religião verdadeira. E além disso, ele está dizendo, mostrando como é que deve ser essa religião, como é que ela deve ser evidenciada e como é, naturalmente, nas boas práticas da nossa vida cristã. E que estas glorifiquem o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui as referências. Temos também alguns anexos. Eu mostro na prática, né? Eu espero que tenha ficado implícito que essa verdadeira religião ela é o cristianismo.
e eu mostro como a gente aprende na pós. O nome técnico é religiões comparadas, né? Então a gente compara com outras religiões e eu mostro aqui vários tópicos importantes da nossa doutrina, né? Em contraponto com as outras religiões, como vocês podem ver aí, né? Como elas divergem em relação a aquela que temos como religião verdadeira. E aqui outro exemplo também, as que nós mencionamos no início do trabalho. E por fim, as traduções que nós usamos, as versões, né, traduzidas que usamos no trabalho, dessas escolhemos a NAA, né, como aquela que mais se aproxima do original para fundamentar o trabalho. E é isso, meus irmãos.